Meus amigos, vamos dar sequência ao nosso curso de Direito do Consumidor. Estamos falando sobre os direitos básicos do consumidor, né? E nesse vídeo nós vamos dar sequência à análise do artigo 6º do CDC, quando nós estamos estudando aí os direitos básicos dos consumidores em espécie. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, então dando sequência ao nosso curso, né? No vídeo anterior nós analisamos o artigo 7º do direito do Código de Defesa do Consumidor, melhor dizendo, né? Esse artigo 7º, ele traz aquela cláusula de abertura do microsistema do direito do consumidor, prevendo que não há problema nenhum que outros direitos dos consumidores sejam criados, né? Ou por meio de tratados, convenções internacionais, ou inclusive pela própria legislação interna. Dei para vocês alguns exemplos, né? Direito à gratuidade dos transportes coletivos urbanos e semiurbanos para as pessoas maiores de 65 anos de idade. Nós vimos que isso é um direito do consumidor, que está previsto tanto na Constituição Federal como no próprio Estatuto do Idoso. E ainda vimos que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela tem uma regulamentação própria, né, determinando que aquelas crianças de colo, né, com menos de 2 anos de idade, desde que não ocupem assento na aeronave, elas têm direito a um desconto no preço da passagem. Vimos, inclusive, que esse desconto, né, ele corresponde ao seguinte: a empresa aérea ela não pode cobrar além, né, tem um limite de até 10% do valor da tarifa do adulto. Tudo bem? Então vimos aí um direito que não está nem previsto numa lei, mas na própria regulamentação feita pela ANAC. Isso tudo é possível graças a essa cláusula de abertura do artigo 7º do CDC. Tudo bem? Agora vamos para a lousa para a gente continuar estudando o artigo 6º. Muito bem, então dando sequência, né? Agora tópico 1.5. Nós estamos falando do direito, vou abreviar, né? Direito à igualdade. Direito à igualdade nas contratações. Direito à igualdade nas contratações. Esse direito, ele vai ser melhor estudado por nós lá na frente, quando nós estivermos falando sobre a proteção contratual do consumidor. Por ora, o que você precisa saber é que por esse direito, né, veda-se quaisquer práticas discriminatórias contra o consumidor. Trocando em miúdos, dois consumidores idênticos têm direitos idênticos, né, no âmbito do direito do consumidor. Não há porquê, no âmbito aí dos contratos de consumo, eu ter dois consumidores idênticos e fazer distinção entre eles. Então, por exemplo, eu quero contratar um determinado serviço. E aí, para mim, esse serviço sai pelo preço X. Para o outro que está do meu lado, que é amigo do dono da empresa, sai pelo preço Y, sai mais barato. Opa, isso é uma prática que atenta contra o consumidor. Né? O consumidor, quando vai contratar, ele tem direito à igualdade. Tudo bem? Mas repito, esse direito ele vai ser melhor trabalhado quando nós formos falar lá na frente sobre os contratos no direito do consumidor. Dando sequência, 1.6, nós temos o direito à informação. Direito à informação. Um dos direitos mais importantes que nós temos na atualidade, né? O consumidor tem direito de que o bem de consumo contenha informações
claras a seu respeito. Então são informações, eu vou abreviar, informações claras relativas ao bem de consumo. Tudo bem? Ao bem de consumo. Então, quando eu vou comprar um determinado produto, esse produto ele tem que descrever informação, se eu estiver diante de um produto alimentício, né? Informação nutricional, ingredientes, componentes daquela fórmula, né? Tanto é que quando a gente pega aí um produto, fica muito mais fácil de ver esse direito à informação no âmbito dos produtos alimentícios, né? A gente tem ali toda a descrição do que está contido ali, né? Corantes, nós temos açúcar, gordura, se contém glúten, se não contém, né? Avisos aí em relação aos açúcares, temos tudo ali discriminado. Né? Se nós vamos pensar num caso, por exemplo, de produtos infantis, brinquedos, tem lá, né? Olha, cuidado, este brinquedo contém peças pequenas, peças que podem ser engolidas pela criança abaixo aí de 5, 4, 3 anos de idade. Isso tudo é direito de informação, né? E, na prática, o desrespeito ao direito à informação tem gerado dano moral. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, ele já decidiu vários casos com base no direito à informação. Um exemplo que já foi decidido pelo STJ, eu vou colocar aqui, né, foi o caso do descredenciamento. Descredenciamento de hospital. Descredenciamento de hospital da rede conveniada, né? Da rede conveniada ao plano de saúde. Então, o que acontece? O consumidor chega lá no hospital para ser atendido e a secretária informa, olha, o seu plano de saúde não cobre mais esse hospital, porque ele foi descredenciado. Veja, o consumidor, ele tem direito de ser informado sobre isso. Imagina, por exemplo, uma pessoa que chega ali com uma crise de cólica renal no hospital, uma dor insuportável, e aí fala, olha, nós infelizmente não podemos lhe atender, ou então até podemos lhe atender se o senhor pagar, porque esse hospital ele não faz mais parte da rede conveniada ao seu plano de saúde. Isso é um desrespeito ao direito à informação. Nesse caso, em julgamento de recurso especial, o STJ inclusive concedeu dano moral ao consumidor. Muito bem, avançando aí, 1.7, nós temos o direito à proteção, contra práticas e cláusulas abusivas. Novamente, nós vamos trabalhar futuramente no nosso curso com os contratos. E aí nós vamos fazer uma análise bem detalhada dessas cláusulas abusivas, tá? Mas aqui, só para a gente conhecer esse direito, né? O consumidor ele tem direito de ser amparado contra essas práticas abusivas, tudo bem? E que ao decorrer do nosso curso nós vamos analisar quais são essas práticas abusivas, né? Vamos analisar quais são as cláusulas contratuais abusivas. E aí, de antemão, você já fica sabendo que o consumidor ele tem direito de ser protegido contra essas cláusulas, contra essas práticas abusivas. Tudo bem? Agora, 1.8, nós chegamos a um assunto, a um direito, que ele já é um pouquinho mais complexo, que é o
direito à modificação. Direito à modificação e revisão das cláusulas contratuais. Esse direito, ele é muito importante e a gente tem algumas considerações importantes para tecer aqui. A ideia desse direito é a preservação. A ideia é a preservação do equilíbrio. Equilíbrio no âmbito das relações de consumo, né? No âmbito aí das relações contratuais consumeristas. Então aqui nós temos uma situação em que o Estado ele vai intervir na relação consumerista, ele vai intervir no direito do consumidor. E aliás, se você assistiu às nossas primeiras aulas, você sabe que isso é possível, né? Porque o direito do consumidor ele é um princípio da ordem econômica. Então o Estado pode intervir, né? Só que o que acontece? Perceba que nós estamos aqui tratando sobre dois direitos, né? O direito à modificação da cláusula contratual e o direito de revisão da cláusula contratual. Então aqui a gente precisa fazer uma distinção, tá? Vamos começar com a modificação da cláusula contratual. Então, modificação da cláusula contratual. Olha só. Na modificação da cláusula contratual, o contrato ele já nasce com um desequilíbrio. Então vou anotar. O contrato já nasce desequilibrado. Tudo bem? O contrato já nasceu desequilibrado. E as cláusulas do contrato, elas estabelecem prestações desproporcionais. E aí nós vamos ter um desequilíbrio na relação, né? Vou passar para outra tela. Na modificação das cláusulas, o defeito está no sinalagma original do contrato. Por que no sinalagma original? Porque o contrato já nasceu desproporcional, já nasceu desequilibrado. Tudo bem? Lembra dessa expressão sinalagma? Essa expressão aqui a gente pega emprestado do direito civil, né? Então, lembrados da teoria geral das obrigações? Né? Nós temos direito das obrigações e contratos, né? O que é o sinalagma contratual? O sinalagma contratual, a grosso modo, né, ele é o equilíbrio das prestações. Então, numa compra e venda, vamos imaginar, como é que eu tenho o sinalagma? O vendedor está vendendo o carro, vamos supor, e o comprador está pagando o preço daquele carro. Então, se nós tivermos ali um carro em boas condições e um preço dentro do mercado, nós temos um equilíbrio, nós temos um sinalagma contratual. Tudo bem? Nós temos prestações e direitos, né? Direitos, deveres, reciprocamente para ambas as partes. Então, ao mesmo tempo, eu sou credor e devedor. E a outra parte vice-versa. Na compra e venda isso fica muito simples da gente ver, né? Porque o vendedor do carro, ele é credor e devedor. Ele é credor porque ele tem direito de receber o preço e devedor porque ele tem que entregar o carro. Por outro lado, o comprador também é credor e devedor ao mesmo tempo. Ele é credor porque ele tem direito de receber o carro e devedor porque ele tem que pagar o preço.
Então, sinalagma é esse equilíbrio de prestações. Nós dizemos sinalagma original porque o contrato já nasceu desequilibrado. Tudo bem? O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ainda falar muito sobre esse artigo, ele diz que a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada é nula de pleno direito. Então aqui, o artigo 51 do CDC, ele diz que cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada é nula de pleno direito. Tudo bem? Então, se o consumidor celebra um contrato e ele verifica que existe uma cláusula com uma desvantagem exagerada contra ele, ele tem direito, é esse direito que nós estamos estudando, de requerer a modificação da cláusula. Tudo bem? Ou então ele tem direito de pleitear a nulidade da cláusula. Aí nós vamos ter duas opções para o consumidor. O consumidor pode requerer a modificação da cláusula. Pô, vamos alterar essa cláusula, né? Vamos deixar essa cláusula proporcional. Essa modificação, ela é feita com base nesse direito que nós estamos estudando, que está no artigo 6º, inciso 5 do CDC. Ou o consumidor fala, não quero essa cláusula. Ele pleiteia a nulidade dela. Nulidade. Só que aí a nulidade, ela vem embasada no artigo 51 do CDC. Tudo bem? Então essa é a modificação. Agora, nós também temos a revisão. Revisão da cláusula contratual. Que você não pode confundir, né? Revisão é diferente de modificação. A revisão da cláusula contratual, o contrato nasce equilibrado. O contrato nasce equilibrado. O contrato nasce direitinho. Mas, por fatos, essa é a sacada, por fatos supervenientes, ou seja, por fatos supervenientes posteriores à celebração do contrato, né? Ele se desequilibra. Então perceba que na revisão o contrato nasceu equilibrado. E aí nós vamos ter, no curso do contrato, um desequilíbrio. Lembra que na modificação eu tenho o chamado sinalagma original, que está desequilibrado? Aqui nós vamos ter um desequilíbrio no sinalagma funcional do contrato. Essa nomenclatura é muito utilizada pela doutrina, né? Sinalagma original se o contrato nasceu desequilibrado. Sinalagma funcional se o contrato se tornou desequilibrado, né? E aqui eu preciso obrigatoriamente dizer para você que o Código de Defesa do Consumidor, ele adotou a chamada teoria da base objetiva. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. E por essa teoria da base objetiva do negócio jurídico, para que eu tenha revisão de uma cláusula do contratual, uma cláusula contratual, né, basta o fato superveniente. Basta o fato superveniente. Não é preciso
que o fato seja imprevisível. Então, entre parênteses, não é preciso que o fato seja imprevisível. Basta que ele seja superveniente. Basta que ele seja imprevisível. Tudo bem? Basta que ele seja, superveniente. Tá, professor, mas por que isso é importante? Porque é diferente do Código Civil nesse ponto. É diferente do Código Civil. Porque o Código Civil, ele adota a famosa teoria da imprevisão. Lá no âmbito dos contratos do direito civil, adota-se a teoria da imprevisão. Então, o fato superveniente tem que ser imprevisível para o Código Civil. Só que para o Código de Defesa do Consumidor, não. Por conta da teoria da base objetiva do negócio jurídico. Então, o fato, para ensejar a revisão da cláusula, basta que ele seja superveniente. Ele não precisa ser imprevisível. Tudo bem? E isso tem uma importância gigantesca, sobretudo para fins de provas e concursos públicos. Meus amigos, ainda não terminamos os direitos básicos do consumidor. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai parando por aqui e no próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo dos direitos básicos do consumidor. Forte abraço e bons estudos!